Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Cláudio, sou engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional aqui da equipe do Secons de São Paulo. Atuo como supervisor de segurança do trabalho. E conosco está também o Dr. Giancarlo Brandão, que é o superintendente ambulatorial do Secons São Paulo. Boa noite, Dr. Jean, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Jean, por estar conosco aqui. Está também conosco Jean Franco, que é engenheiro de segurança do trabalho, foi auditor fiscal por muitos anos de sua carreira e hoje é um dos consultores técnicos do Secom São Paulo. Boa noite, Jean Franco, tudo bem? Boa noite, Cláudio, doutor Giancarlo e a todos que estão nos assistindo aí. Ótimo. Obrigado, Jean Franco, por estar conosco aqui. Eu vou já iniciar compartilhando a apresentação com vocês, mas antes disso, eu só queria lembrar que durante o processo de inscrição, nos termos que nós aceitamos para participar, consta uma informação lá com base na lei, na LGPD. Eu preciso informar que após o evento haverá um acionamento do Seconf, né, com os e-mails cadastrados, para fornecer tanto a apresentação aqui quanto os nossos contatos para qualquer dúvida posterior ou acionamento que vocês precisem na sequência. Para que nós não nos confundamos, como nós com Gians aqui hoje, eu vou tentar não confundir vocês com o doutor Gian e engenheiro Gian. Então, eu vou tentar aqui, doutor Gian e o Gianfranco, o Pampalon, tá bom? Então, a Perfeito. gente vai fazer um bate-bola, que a ideia não é darmos um curso de psicossocial, a gente vai abordar um pouco da nossa vivência com os clientes, as principais dificuldades, e no material a gente trouxe alguns conceitos das principais dúvidas que os clientes apresentam para a gente ao longo de todos os dias. Só para se ter ideia, nós começamos com uma apresentação aí de 25 slides, quando eu digo apresentação que nós fazemos para os nossos clientes, com relação ao mapeamento dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e hoje nós já passamos de 70 slides falando disso, porque a gente vai acrescentando novas dúvidas comuns todos os dias, e a gente já deixa esse perguntas e respostas bem parecido com o que o Ministério do Trabalho liberou recentemente. Então a ideia aqui é falarmos sobre, de forma bem prática, bem objetiva, sobre o mapeamento, né, da gestão prática aí, desde o reconhecimento, levantamento, análise, até o que que a gente faz no dia a dia com a nossa operação. Então, só para trazer um contexto histórico, o Secom aí já tem 62 anos de atuação no segmento de saúde e segurança do trabalho. Hoje já conta com mais de 15 mil funcionários, né? Já atuamos em mais de 400 grandes marcas, prestando serviços de saúde e segurança do trabalho. E temos as nossas três unidades próprias, né? São unidades próprias do Secons para atendimento aí em diversas localidades no estado de São Paulo. Acrescento também que existe uma capilaridade do serviço de saúde em rede credenciada no país inteiro. Então, onde precisar de saúde e segurança, conte com o Secons em qualquer um dos estados do país, ok? O primeiro ponto que a gente vai trazer uma provocação é olhar para o contexto histórico, né? Então, se a gente fizer um comparativo, do lado esquerdo a gente tem um gráfico que foi fornecido aí esses dados eles são de amplo acesso, de livre acesso do Observatório de Saúde e Segurança do Ministério do Trabalho e traz para a gente uma reflexão comparando aí desde 2014 até 2025 com uma curva ascendente pós-pandemia com relação às demandas de afastamento relacionadas à saúde mental, né, o CID-F. E a tendência, o que se espera aí, pensando em 2026, é um aumento médio de 15% com relação a isso. Nesse contexto, existe, é claro, um impacto econômico imenso, né? Então, são cerca de 15 bilhões de custo previdenciário, aí apenas pensando em 2025 e 2026, um crescimento na ordem de 7,5%, e isso, os 15 bilhões seriam os custos diretos envolvidos aos cofres públicos por conta do custeio desses afastamentos. Mas nós temos custos indiretos na ordem de 65 bilhões em produtividade perdida. Então, essa é a primeira reflexão que a gente quer trazer. Não é só a questão da multa em si, de a empresa não mapear ou não cumprir a sua obrigação técnico-legal e ser autuada, mas é todos os custos indiretos disso. É claro, o profissional que vai para um afastamento, ele representa um custo público, mas ele representa também custos diversos para a empresa. Até que ela treine alguém, por exemplo,
para garantir a mesma produtividade que o funcionário afastado, isso exige uma curva de aprendizado, isso exige uma nova contratação, isso exige, dependendo da situação, até ações de indenização, enfim. Então, a importância que a gente dá para esse tema vai refletir em ganho de produtividade, em, claro, em lucro para a empresa. Então, a empresa que está de fato preocupada com não só com o cofre, né? Não só com o caixa, mas com a saúde do seu trabalhador e do seu negócio, ela tem isso como uma das prioridades. E aí, que uma das primeiras provocações que eu queria trazer para o doutor Jean. Doutor Jean, hoje com essa curva acentuada, né, e crescente que a gente tem visto aí, no contexto do Seconce, a gente já consegue identificar algumas inclinações de casos ambulatoriais, por exemplo, que sejam originados por fatores psicossociais, ou a gente até hoje ainda apenas está descobrindo coisas que já existiam, né, e não eram notificadas? Qual que é a sensibilidade do senhor aí como médico e médico do trabalho? Bom, Cláudio, primeiro que esses dados aqui não são só dados brasileiros, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela entende que em 2030 a saúde mental será a principal doença aí que vai acometer o mundo. Então a gente vê essa crescente aí. Eu tenho a visão que quem contribuiu muito com isso também foi a pandemia. Uhum. Então, da pandemia para cá, a gente teve uma mudança muito até como as pessoas se portam e as pessoas estão frente às suas atividades e frente à sua vida pessoal. Então, a gente percebe que o limiar das pessoas mudaram bastante pós-pandemia. A resiliência, as pessoas estão menos resilientes. Hoje a gente encontra também uma nova geração no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso, todo esse fator aí, condiz, obviamente, que para um aumento de problema de adoecimento mental, não só no Brasil, mas com o mundo como um todo. E aí, com relação à sua pergunta, eu só fiz essa contextualização, porque acho que ela faz parte da resposta. E com relação a isso, os dados obtidos dentro do Seconce, a gente também percebe esses atestados, essas patologias, CDFs, enfim. Então a gente nota isso e percebe isso dentro dos atendimentos. E muitas vezes eu relatei isso já em algumas apresentações que eu fiz, e muitas vezes esse adoecimento a gente precisa investigar e precisa ir a fundo, porque a gente não sabe se ele transcende o ambiente de trabalho apenas, ou isso vem da vida pessoal das pessoas. Então a gente percebe sim esse aumento e a gente precisa conduzir isso da melhor forma possível, né? Excelente, doutor Jean. Eu lembro que há alguns anos, quando ainda não se falava em psicossocial, se usava uma expressão dos aspectos psicossomáticos, né? E nesse contexto seriam apenas gotas em um copo que já está cheio, né? Então, é interessante essa sua provocação de que existe uma interação ambiente de trabalho, e claro, e vida pessoal, e somados, né? Eles podem trazer um efeito danoso para o trabalhador e para a organização como um todo. E Gianfranco, que o Ministério do Trabalho, né, na pessoa do fiscal, do auditor fiscal do trabalho, vê esses recordes aqui de afastamentos, de demanda, ou, e aí nesse contexto, né, de degradação, da saúde mental dos trabalhadores. Fala pra gente um pouquinho, por favor. Seu microfone está fechado, Jean, por favor. Gianfranco. Pronto, perfeito, Aí, perfeito. obrigado. Olha, eu me recordo que bem antes da pandemia, 2017, 2018, 2019, quando eu fazia o meu plantão semanal, a demanda de denúncia de problemas de assédio assim cresceu assustadoramente. Quer dizer, então a gente tem o problema assim, né, da falta de atenção, o déficit, a demanda excessiva, e isso está aumentando, né, e essa mudança que a gente está muito conectado, né, às redes sociais, a gente não tem um intervalo de descanso, mas as denúncias de assédio aumentaram assim drasticamente. Quer dizer, isso traz um prejuízo para as empresas, que né, você comentou, né, Cláudio? Porque eu tenho absenteísmo, eu tenho paralisação, puxa, eu tenho que contratar um trabalhador, a produtividade que diminui, mas a previdência também sofre, né, com os custos que quem paga isso, no fundo, somos todos nós, né, socializado. Então, um grande problema. Então, desde aquela época, a gente já tinha criado um setor de atendimento e mediação dessas demandas de assédio e problemas. Gente, eu vi gente arrasada, por exemplo, chegava lá,
As pessoas falavam, olha, eu choro toda vez que eu entro na empresa, e às vezes, na conciliação, a gente chegava a um consenso. Quer dizer, o assediador, tal, ele era punido administrativamente, ele tinha que reconhecer a desculpa, a gente orientava ele para ter o reconhecimento financeiro, né? Depois disso, mas o trabalhador, na maioria das vezes, não queria voltar para a empresa. Ele ficava satisfeito com o perdão, mas ele não tinha mais clima. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo, né? E a Previdência também, com esses indicadores que ela vai fazer, ela vai descobrir que quais são as empresas que a gente vai ter que fiscalizar primeiramente. Então, isso está tudo mapeado. Ó, só para vocês terem uma ideia. Todo auditor fiscal, no seu celular, ele tem um aplicativo que, quando ele coloca o CNPJ, ele sabe todas as CATs e quantos autos de infração essa empresa já levou. Então, fazer esse levantamento prévio das empresas que mais demandam e que mais têm afastamento ficou fácil. Então, por exemplo, você vai mostrar, né, daqui a pouco, né, as empresas. Então, a gente vai ver. Isso, infelizmente, não é um problema mundial, cara. Olha, só para você ter uma ideia, eu peguei um indicador da OIT, até 2024, 840 mil trabalhadores morrem por ano por problemas de saúde, saúde mental. Alimentar. Gente, gerando suicídio e outras formas de doença. É um absurdo, né? Quer dizer, é uma pandemia mundial que está acontecendo e com níveis que nem você mostrou, né? Olha, poxa, a gente está chegando a expectativa é chegar a 600 mil trabalhadores com afastamento. É um absurdo, né? Exato. A gente tem, inclusive, alguns indicadores importantes, né? Por exemplo, existe uma inclinação ainda maior para esse tipo de condição, né? De agravamento da saúde mental, principalmente nas áreas em que acontece habitualmente dupla jornada. Às vezes o cara trabalha 12 por 36, trabalha em mais de um ambiente, ou, dependendo da realidade, por exemplo, o pessoal de radiologia mesmo, que tem uma carga horária bem reduzida, acaba, dependendo da situação, tendo vários vínculos ao longo da semana e só acumulando ainda mais essa carga mental, essa carga cognitiva. E a que ponto, né? A que ponto chegam com relação a isso? É, é, assim, existe uma relação direta, né? Isso não é observado. Hoje, por exemplo, a gente fala bastante, no caso da radiologia e a exposição à radiação ionizante, mas existe também esse agravante da relação entre vários outros vínculos, empresas com universos totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes, inclusive com o cuidado com o trabalhador totalmente diferente. E essas heranças, elas são trazidas de um vínculo para outro, e o trabalhador ele só vai acumulando isso, como eu falei anteriormente, né? Apenas são apenas gotas em um copo que já vai se mostrando cheio, né? É Claudio, importante. desculpa, posso fazer só um comentário? Eu Sim, queria fazer claro. um paralelo. Você lembra como era o professor do passado, na minha época? Ele era super respeitado, né? Quando ele Exato. entrava na sala de aula, a gente ficava de pé e depois sentava quando ele autorizava a gente sentar. Existia esse respeito. E hoje a gente tem visto, infelizmente, notícias de professores que são agredidos, né? Verbal e fisicamente. Então, o mundo mudou, e nesse sentido mudou para pior, né? Não tem dúvida. O- o- é, eu já ia falar Jean de novo, né? Aí os dois iam responder. Então, Paulão, de novo, muito, muito interessante a provocação. Eu atuei por 9 anos em uma rede de saúde pública e muitos dos nossos acidentes eram lógico, né? A agressão nesse contexto aí, com base na legislação, é equiparada ao acidente de trabalho. De funcionários nossos que eram agredidos, às vezes, pelo familiar, pelo próprio paciente, né? E muitas vezes essas coisas, elas, em pesquisas, né? E aí a gente vai falar um pouco disso aqui, questionários muitas vezes não trazem, não falam disso. Existe uma certificação internacional, né? A certificação canadense, que ela traz para o ambiente assistencial, por exemplo, um dos quesitos é o cuidar de quem cuida. Como que esse trabalhador é assistido, né? Esse trabalhador é ouvido? Existe um acompanhamento posterior, por exemplo, a um óbito de um paciente que foi cuidado por muito tempo pelo mesmo profissional? Então, são cuidados que pesquisa de clima e questionário, ele não vai ter uma pergunta específica para isso. Por isso que a norma traz, né, que esse tipo de olhar ele precisa ser adaptado à realidade do negócio. Então, a gente vai falar aqui também sobre só apresentar um questionário pode não ser nem a única e muitas vezes a melhor opção. Vamos Exato. lá. Aqui, a gente trouxe uma matéria do site G1 que fala sobre mais de 2.000 profissões com a alta demanda de afastamento por transtornos mentais, por demanda relacionada à saúde mental. E aqui, existem algumas informações que são, olha só, o quanto isso é alarmante. Cerca de 71 mil afastamentos só em 2025
foram de profissionais vendedores do comércio varejista. Depois a gente tem quase 60 mil afastamentos de faxineiros e trabalhadores auxiliar de limpeza, profissionais da atividade operacional, né? E aí aqui não é nichado, são profissões, são características de atividade específica. Auxiliares de escritório, 55 mil casos de afastamento. E aí vem trazendo uma relação imensa. A gente filtrou aqui os principais casos. Nós temos aí assistente administrativo, alimentador de linha de produção, técnico de enfermagem, operador de caixa, operador de telemarketing, vigilante. E aí aqui, a gente até discutia um pouco antes da apresentação, né? Que existem profissões aqui que o fato de, por ela ter um número menor, talvez ela não está no primeiro lugar. Mas a gente tem que entender que existe uma proporção e é essa profissão, provavelmente no todo, existem menos profissionais que a ocupam, por isso que ela aparece num ranking menor. Mas essa proporção, dependendo da realidade, é muito maior. A gente discutia, por exemplo, um caso dos motoristas, né? Que o Gianfranco falou que chamou a sua atenção que o motorista de caminhão aqui está mais para baixo no ranking. Até eu falei, olha, muito provavelmente tem muito menos motorista de caminhão do que vendedor no comércio varejista, mas não significa que proporcionalmente eles tenham a mesma ordem de grandeza, né? E aí, para eu fazer uma pergunta aqui para o Gianfranco, queria até fazer um link com o que você comentou anteriormente sobre o aplicativo lá do auditor fiscal. Me corrija, doutor Jean, por favor, se eu estiver errado, mas existe um conceito na medicina que o médico ele olha para sinais e sintomas, né? O sinal é aquilo que é evidente, seja por um exame ou é a observação do médico, e o sintoma é aquilo que é relatado pelo paciente. Nesse contexto, eu entendo que o auditor fiscal do trabalho, ele olha para o sintoma de uma empresa e do ponto de vista de organização, do ponto de vista de nicho, do ponto de vista desse ranking aqui de profissões com demanda de afastamento, e aí ele abre esse histórico, esse raio-x da empresa e ele vê o sinal. Como que o auditor fiscal, Gianfranco, vê uma empresa quando ele olha para um cenário como esse, característico de sintomas de uma empresa com problemas em fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e ele cruza com esse diagnóstico que você comentou, do ponto de vista de nicho de atividade. Como que o auditor fiscal vê isso? O seu microfone, por favor. Os auditores novatos, agora os novos que entraram, foram treinados e os antigos também já conhecem, né? Existe uma confusão no mercado quando a gente fala fatores de riscos psicossociais relativos ao trabalho. Ou seja, fator de risco é sinônimo de perigo. É aquilo que gera, aquilo que causa. A exposição a esses fatores podem causar os riscos, entre eles, esses riscos, que as suas consequências é estresse, depressão e outros fatores aí, né? Outros problemas de saúde. Então, esse detalhamento do problema que ele tem é o sintoma de que existem problemas dentro da empresa que podem gerar esse estresse. Então, Uhum, e é muito importante a gente entender de aprender a fazer o nexo também, né? uhum, Porque, às vezes, esse trabalhador que tem um sintoma de problema de saúde mental, tal, ele não foi gerado na empresa, né? Por isso, esse questionário tem que ser muito bem feito, acompanhado com uma equipe especializada, para conseguir fazer essa distinção. Senão, vou assumir o ônus de um trabalhador que tem um problema, né? Mas pode ser um problema familiar, um problema financeiro e tal. Então, o auditor fiscal do trabalho, o que ele vai fazer na auditoria? Primeira coisa, a gente sabe que a gente tem aí as empresas, né? Elas têm o domicílio eletrônico trabalhista, e eu acredito, e eu tenho informações disso também, que a maioria das empresas, principalmente essas do ramo do comércio varejista, estou falando supermercado, lojas em geral, imagina quanta coisa, né? Todos aqueles que têm faxineiros, empresas de escritórios serão notificadas previamente para apresentar alguns documentos. E esses documentos seriam o quê? A avaliação ergonômica preliminar, né? E o PGR, para identificar, e o relatório analítico do PCMSO para ver quantos afastamentos existem. Então, precisa ver isso daí. Então, o auditor fiscal, ele vai querer ver nesse plano de ação da empresa se ela implementou medidas que vão minimizar ou eliminar os fatores de risco, e não a consequência. Então, muitas empresas a gente vê que ela fornece, sei lá, auxílio psicológico, é bom, olha, associação com o Gympass para ele fazer uma academia, olha que maravilha, ele vai poder fazer uma academia, mas isso não elimina o problema que gera aquele fator estressante para ele, né? Então, o auditor fiscal,
está treinado para entrevistar o trabalhador quando ele for em loco na empresa, para descobrir se aquilo realmente, a origem dos riscos e dos problemas que ele sofre estão na empresa. A gente sabe, tem uma lista, né, de fatores de risco, que é demanda excessiva, jornada também excessiva, a falta de feedback, você não sabe se está indo bem na empresa, até problemas de demissão, ameaça de demissão se você não cumprir. Pô, isso aí causa um estresse do trabalhador. Então, o clima na empresa não é saudável nesse sentido. Então, o auditor fiscal vai saber fazer isso. Mas, olha, a avaliação ergonômica preliminar e a metodologia utilizada para identificar os perigos, os fatores de risco e como ele chegou à conclusão de calcular, né, de avaliar o risco, mas o principal, né, é o plano de ação para mitigar ou eliminar os problemas que geraram todos esses danos para o trabalhador. Exato. A gente fala, e é isso é falado todos os dias aos nossos clientes. Do ponto de vista bem prático, e estou aqui desde 2008 atuando nessa área, eu tenho ouvido falar e falo a respeito disso desde sempre. Nunca foi e não é um problema que nós tenhamos problemas no ambiente de trabalho, principalmente em psicossocial. Verdadeiramente o problema é quando a gente tem problema e não faz nada para resolver, né? Então, existir um mapeamento de perigos identificado, principalmente se esse perigo ele se transforma em um risco, isso é a obrigação, mas isso sozinho não é suficiente. Precisam que, mapeados os problemas, existam ações para resolver, né? Então, o fato de eu fazer aqui um questionário, aplicar um questionário, ou ainda, né, a gente vai falar disso também na sequência, mas ou ainda eu apenas tomar mão de um profissional especializado e ter apenas a opinião dele sozinha, a gente entende que não é a única solução, né? E aí, acho até importante uma palavra me permita, que consolida a sua fala, que é a integração, né? Eu falo sempre disso, a integração entre todas as ferramentas. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele nada mais é do que um grande guarda-chuva que agrupa todas essas ferramentas. É o mapeamento dos fatores de riscos psicossociais, é o PGR, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é os subprogramas, aí aqui eu me estendo a outros riscos, até porque uma das minhas especialidades é higiene ocupacional, é falar sobre, existe um subprograma, por exemplo, para gestão de heat stress, de calor, existe um subprograma para mapeamento de ruído, não só do ponto de vista individual, mas sistêmico e naquele ambiente como um todo. A gente tem feito em vários clientes, por exemplo, propostas para mapa de ruído, para que a empresa entenda não só o que chega no trabalhador, mas a trajetória para ela trabalhar na fonte, que é nada mais é do que a mesma metodologia que a gente consegue do ponto de vista de gestão de risco aplicar para a psicossocial. É entender, é claro, o efeito, por isso um trabalho que você nos faz, até porque dentro da nossa corporação nós temos uma equipe multidisciplinar para tratar disso, é composta por médico do trabalho, temos psicólogo dentro do nosso quadro, temos ergonomista, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, técnico de enfermagem do trabalho, enfim, todos esses profissionais, eles compõem um grupo para tomada de decisão. Então, muitas vezes, eu como engenheiro, sozinho, eu não tenho condições técnicas para propor a melhor solução para o cliente. O médico, sozinho, muitas vezes ele também pode não ter a visibilidade que precisa para propor a melhor solução para o cliente. Então, fazendo uso aqui da integração entre esses atores, né, nesse contexto, a gente, em conjunto, quando chega ao resultado do cliente, o resultado tanto da resposta da nossa pesquisa quanto da visita do nosso profissional, a gente confronta isso, consolida isso em um relatório para entender, e aí fazendo bem uso da fala do Gianfranco aqui, entender isso é apenas perigo ou de fato se consolida em um risco. E pensando em integração, existem muitas variáveis do ponto de vista de psicossociais relacionadas ao trabalho. E em havendo variáveis, não é como eu ir lá e fazer uma aferição, uma medição de ruído e dizer o ruído aqui deu tanto. Fazendo aferição, uma medição de calor e dizer deu tanto. Em psicossocial é um pouco não tangível, né? É imaterial a matéria em si. Então a gente usa, claro, de ferramentas para graduar isso, mas o conceito básico, nossa proposta aqui é falar da prática, né? Da prática até a gestão. E aí a gente sempre faz esse cruzamento obrigatório, que é o que já existe na NR1 antes dos psicossociais, que é qual é de fato o potencial efeito danoso, qual é a severidade disso e qual que é a probabilidade. Muito da probabilidade é dada pelo resultado da avaliação ergonômica preliminar. Ela que vai dizer, a empresa já possui controles, qual é o sentimento do trabalhador para verificar a eficácia desses controles. E nesse contexto de integração, a gente tem variáveis que, em grandes situações, fogem do controle da empresa.
Eu ouvi um grande profissional dizer, agora ano passado, sobre três níveis de controle. Ele fala sobre a zona de conhecimento, a zona de influência e a zona de controle de fato. O que é a zona de controle, ele tem poder sobre, ele pode atuar. O que é zona de conhecimento, ele precisa conhecer, mas ele não tem poder. O que é zona de influência, ele consegue influenciar sobre, mas ele não tem poder para decidir nem para alterar. E a zona de conhecimento, ele só ouve falar sobre, é comunicado, mas ele não tem interação. Existem situações que estão na zona de controle da empresa, a empresa pode atuar, ela pode implementar ações. Existem situações em que ela toma conhecimento e ela pode influenciar sobre, que são principalmente as questões pessoais. Doutor Jean, no contexto de existe a esfera ocupacional e a esfera pessoal, pode parecer um pouco óbvio aqui, mas é muito importante conhecer o olhar do médico de o quanto e como a questão pessoal do trabalhador pode impactar nesse resultado e como a empresa pode, se existe alguma ação que a empresa possa promover para mitigar ou para reduzir os potenciais efeitos que venham oriundos de questão pessoal. Qual que é o olhar do médico, por favor? Perfeito. Antes de você passar essa bola, eu ia pegar essa mesma fala que o Gia falou um pouquinho sobre isso. Ele pincelou isso, que é o que a gente chama de determinantes sociais de saúde. Então, não tem como você olhar um indivíduo sem pensar nos determinantes sociais de saúde. E o que são os determinantes sociais de saúde? Como é que a pessoa vai até o trabalho, ela demora para chegar no trabalho, qual a relação que ela tem com a família, ela tem filho drogado, ela está passando algum problema com a mulher, ela está passando algum problema financeiro, e obviamente que tudo isso interfere na vida pessoal e isso leva até o ambiente profissional. Obviamente que se as pessoas tiverem vários problemas do ponto de vista pessoal da vida dela, ela vai deixar de executar como deveria, ela vai entregar menos, vai ter um presenteísmo dentro das empresas. Para quem não sabe, o presenteísmo é quando as pessoas estão de corpo presente, mas elas não estão se doando dentro daquela atividade. Então, obviamente que tudo isso faz essa pessoa adoecer. E o Gia também comentou um ponto que é importante, que eu queria falar, que é sobre nexo causal. O nexo causal, obviamente, ele tem que ser feito de uma forma muito estruturada para configurar isso. Eu não sei se eu posso falar, porque a gente acaba pegando atestados de fora. E aí eu vou direto no ponto, que é o atestado ELCID mais temerário aí que todo mundo discute, que é a síndrome de burnout. Então, a gente pega atestado com síndrome de burnout e, infelizmente, as pessoas estão fechando o diagnóstico, médicos, às vezes não especialistas, fecham o diagnóstico numa única consulta sem conhecer o ambiente de trabalho. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tem um parecer, uma resolução do CFM, que é a 2323 de 2022, que diz que para você configurar um nexo causal, você tem que conhecer o ambiente de trabalho. E a síndrome de burnout, ele é o esgotamento profissional e ele tem que ser pensado como um diagnóstico diferencial. Então, você pensa primeiro nas patologias que são comuns, que é depressão, transtorno de ansiedade. Você tenta enquadrar aquele quadro é, é, psicológico e psiquiátrico em alguma dessas patologias. Quando você não consegue e conhece esse ambiente de trabalho, você poderia fazer um diagnóstico e firmar esse nexo causal. E na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. As pessoas simplesmente vão no posto de saúde, as pessoas simplesmente vão buscam atendimento, um pronto atendimento, volta esse atestado de burnout para dentro da empresa e vira um problema da empresa para sanar tudo isso. Veja, não estou dizendo que as pessoas não podem adoecerem, as pessoas podem adoecer. O problema é a gente não tratar isso da maneira correta, como o Jean colocou. Então, se é um problema da empresa, a empresa que arque com as suas consequências. Agora, quando não é um problema da empresa, não dá para a gente atribuir essa responsabilidade também para a empresa, que é algo que a gente está vendo e é algo que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia. Excelente. Existe uma expressão até do tomar mão do serviço de saúde, né? E a automedicação, salvo engano, é hipocondríaco, né? Isso. A pessoa ela acha que tem uma determinada doença porque ela sente algo e ela vai lá e se automedica. Fica aqui, inclusive, fazendo uso da sua fala, um alerta de que é muito importante contar com alguém que de fato domina, não só de uma forma unifacetada,
a pesquisa, a abordagem ao trabalhador, mas que entenda de relação de trabalho, que entenda de pessoas, que entenda de processos, que entenda do impacto disso na produtividade. E para acontecer, para que exijam uma interação dessa forma, a gente precisa envolver todas as áreas. O Seconce tem atuado em vários clientes aqui e uma das primeiras coisas que a gente faz é uma provocação imensa em várias áreas. A gente acaba movimentando várias áreas. E aí, de novo, não é apenas o RH da empresa, não é apenas o jurídico da empresa, não é apenas. Não, é o gestor da área. Dependendo da realidade da empresa que tem CIPA, envolver a CIPA nisso, envolver, se a empresa tem uma ferramenta ou um prestador com relação a um canal de denúncia, envolver nos processos para entender as interações, os efeitos disso, para que a empresa não tome mão, e aí aqui no conceito de automedicação, tome mão de ações que ela acha que vai resolver, vai investir muitas vezes dinheiro nisso e não vai trazer o retorno que se espera. Então, é muito importante contar com especialistas nesse assunto para que possa apoiar a empresa em ações assertivas. Eu vou trazer algumas reflexões rápidas sobre como está, e aí isso aqui eu acho que falar mais uma vez sobre isso, né? É o que todo mundo aborda, é como que está a NR1 na mídia, então são vários canais aí com várias matérias importantes sobre isso, então a gente tem aqui, por exemplo, no G1, essa Poliana Casimiro, uma jornalista que tem falado bastante sobre isso lá. Ela fala hoje, ó, dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. É o maior desde 2014. Isso 2024, mostrei aqui os dados de 2025 e a projeção para 26. Aqui ela traz uma outra matéria, afastamento por burnout, que foi o que o Dr. Jean comentou anteriormente, cresce mais de 800% em 4 anos. Depois a gente tem uma outra matéria do próprio Ministério do Trabalho, que Previdência Social concede 546 mil benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais. Então, o próprio Ministério do Trabalho trazendo. E aí eles trazem um indicador muito importante. A maior parte dos benefícios é concedido a mulheres, 63,46%. Então, e aí a gente até dentro dessa análise, a gente teve, no correr dessa matéria, está no site do Ministério do Trabalho, o pessoal que quiser pesquisar lá no próprio site do Ministério do Trabalho, ele vai discorrer, ele vai falar sobre questões como dupla jornada, como o trabalho na empresa e o trabalho em casa. Existem, inclusive, pasmem, existem situações em que, que os trabalhadores eles trazem lá que é melhor que seria importante para eles trabalharem em home office. É muito importante, é claro, empresas que proporcionam isso, mas entendam, muitos desses casos aqui, no decorrer dessa matéria, o Ministério do Trabalho fala que são de atividades e profissionais atuando em regime remoto, porque não consegue fazer a gestão entre o que é seu trabalho, o que é trabalho doméstico, acaba com isso se sobrecarregando, então essa organização, essa gestão precisa ser feita. A gente tem aqui também uma matéria da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, fala que em 23, aí 220 mil casos, em 24 saltou para 367 mil, né? E aí em 25 já alcançou 363 mil concessões até o mês de novembro, que foi meados de quando essa matéria foi publicada. Aqui, com relação à ansiedade, pelo levantamento da ANANT, a ansiedade figura como a principal causa isolada de afastamento por saúde mental. Então, a gente tem números muito importantes relacionados à saúde mental. E aqui, uma matéria que saiu na Veja também, mais de 500 mil brasileiros foram afastados apenas em 2025 com demanda de saúde mental. Dentro também, para a gente finalizar, uma matéria da revista Medicina S.A., que traz o burnout aí como afastamento temerário e a crise de saúde mental, fala muito sobre, também trazendo números aí na ordem de 500 mil afastamentos apenas em 2024. E aqui agora, a ideia sistêmica de como as coisas acontecem. É comum, e aí eu tenho visto muito isso. A gente falou uma palavra que o Dr. Jean fez uso de uma palavra que eu tenho ouvido muito em várias lives, em vários workshops. Quando aparece a crise, aparecem os especialistas em crise, né? Então, quando saiu o E-Social, apareciam milhões de especialistas em E-Social, falando que apareceriam lá situações que nem eram relacionadas ao objeto de estudo, nem eram ideia, sim, do que a que se destinava. Depois, quando veio, aí veio o PGR, né? Mesma realidade, também os especialistas em PGR, em uma legislação recente, apareceram milhões de especialistas vendendo modelos de PGR. Preencha o nosso PGR e você vai estar em conformidade com a legislação. Agora, não diferente disso, nós temos também, eu estava agora, um pouco antes, vendo um vídeo no Instagram, apareceu um anúncio de uma empresa
falando, olha, a minha ferramenta você já preenche, quase que eu falo o nome da ferramenta, a minha ferramenta você preenche, já sai automático aqui, graduado para você, quais as ações que você precisa implementar? Veja, e aqui, inevitavelmente, eu tenho que fazer uso do corporativismo, tenho que trazer para dentro de casa. Não é o que nós propomos. A gente não vende produto de prateleira, a gente não vende. E aí não é só a gente Seconce, mas é a gente Giancarlo, Gianfranco, Cláudio, como profissionais, como célula desse processo. Nós não vendemos aqui receita de bolo. A gente não vai dizer, olha, se é isso, faz isso. Não é assim que a gente faz. A gente trabalha com isso aqui invertido para a gente. Então, quem vende pesquisa, quem vende questionário, quem aplica apenas uma planilha de Excel, vê só a ponta do iceberg. Vê a rotatividade, vê o absenteísmo, pode ser que veja indicadores aí de agravo à saúde, pode ser que veja conflito interpessoal, seja ele horizontal ou vertical, né? Trabalhadores com seus pares ou líderes liderados, pode ver questões de indicadores de denúncia, porém, isso é reativo. Eu falei recentemente em uma rádio, apresentando o trabalho do Secons, exatamente que a gestão de riscos moderna, ela trabalha de forma ativa, ela não é passiva. Aquela pirâmide de Bird lá, desde muito tempo, ela não deve ser o único indicador, o único balizador para as atuações, as atividades de gestão. A gente trabalha muito mais entendendo o processo do cliente. Claro que ele vai preencher uma pesquisa para a gente ouvir o trabalhador, mas nós vamos conhecer o processo, isso a gente faz todos os dias. Ouve o cliente, faz reunião pré, durante e pós esse mapeamento, faz a avaliação ergonômica preliminar, trabalha isso dentro de que de fato é perigo e o que se representa no final como risco, para entender e deixar o cliente seguro de o que vai para dentro do inventário de risco, o que precisa ser graduado, o que, dada a graduação, é considerado em nível de ação e, se é em nível de ação, demanda a ação, logo também é proposto um plano de ação, mas vejam só, quando a gente faz isso, dada a vivência com milhares de clientes do Secons, a gente entende dentro da realidade de todos eles e a gente faz esse compartilhamento, é claro, não dizendo a quem e de quem, mas olha, a gente teve um caso assim e foi implementada uma ação assim, tem surtido um efeito. Então a gente já sugere algumas ações ao cliente com dezenas de ações que o Secons já propõe, dada a nossa comissão interna para avaliar isso. A gente faz uma rodada de discussão com o cliente avalia o que está dentro do contexto dele, devolve isso para a gente pontuar e entender, olha, essa realidade que não faz parte do meu contexto. Então, um exemplo. Quem faz apenas aplicação de planilha traz um resultado lá assim, que o trabalhador precisa de flexibilidade de horário ou viabilização de trabalho remoto. Isso é automático porque a planilha faz isso automático. Como que, e aí trazendo os nossos indicadores, né, Gianfranco, como que um vendedor do comércio varejista, o cara que está lá dentro da loja, vai trabalhar de casa, né? Como que o faxineiro vai trabalhar de casa? E aí, num contexto um pouco mais micro, como que o pedreiro, as atividades operacionais, elas vão acontecer de casa? Não é o que a gente vende, a gente entende a necessidade e propõe uma solução de fato, cabe na realidade daquele cliente. Gianfranco, olhando, pensando na questão do iceberg aqui, como que o fiscal ele identifica dentro de uma diligência aí para fiscalização, e aí pelo que você falou, até antes da questão presencial, né? Como que ele identifica se de fato a empresa ela mergulhou aqui na gestão para entender lá na base, lá a qualidade de liderança, exigência de produtividade, modelo de gestão, organização do trabalho, né? O Mauro Miller falou bastante sobre isso no workshop dele, concepção da tarefa. Como que o auditor fiscal consegue ter a sensibilidade? Como que. E aí eu fico pensando assim, que acende uma luz vermelha, uma amarela para ele, e ele, olha, eu vou atacar isso aqui primeiro. Como que é a sua visão, por favor? Olha, não, mas a visão é legalista, sim, né? Porque ele vai baseado em critérios de norma. Por exemplo, a NR17 estabelece, tem um item na norma lá que fala, cabe ao empregador, à empresa, orientar os seus líderes, pô, na relação cordial com seus trabalhadores. Olha só, o líder tem que ter esse treinamento, essa orientação para saber lidar com as pessoas. Saber também dar o apoio para as dúvidas em relação ao seu trabalho. E uma das dúvidas pode ser, imagina, quem presta serviço e tem clientes externos, um caixa de supermercado. Gente, se ele começar a ter problema de ameaçando até uma violência, o líder direto tem que estar lá para dar todo o apoio para ele se sentir
muito em paz, sabendo que ele está amparado, né? Caso isso venha a acontecer, e ele também vai ser treinado a ter técnicas de saber orientar o trabalhador e minimizar esse impacto. Então, olha a importância. exato. Treinamento de lideranças. Isso consta na ANR e isso vai ser fiscalizado. Ele quer saber, olha, quero saber a que nível está o treinamento e orientação, baseado até no código de conduta e de ética da empresa, como é que isso Uhum. funciona. Quero ver o que que vocês treinaram para esses líderes, né? Se existe, né, Jean? Olha, então, mas aí que tá. É um alerta para as empresas. Eu tenho que ter evidência que esse líder foi Exato, treinado, né? Eu tenho que ter exato. essa evidência. E Muito, muito baseado bom. nisso também, tem um critério, viu, Cláudio, que estava lá. Uhum. Como é que eu avalio, afiro a probabilidade de ocorrência de eventos, por exemplo, de um risco psicossocial se manifestar? Tá lá. Primeiro, implementação das medidas que a norma estabelece, gente. Implementar requisito legal. Eu tenho que fazer avaliação ergonômica preliminar, eu tenho que ter isso, isso, isso. Bom, beleza. Aí depois ele vai avaliar o seguinte: as medidas que ele já tem pré-estabelecidas, o que ele já fez e a efetividade dessas medidas. Olha, há quanto tempo você já implementou isso? O que que nós tivemos de retorno? Pô, não teve nada? Essa medida foi inócua ou você está fazendo um gerenciamento de risco de papel, que é o que às vezes acontece. Isso é muito perceptível na fiscalização. A gente sabe por quê? O gestor ou quem está nos atendendo na fiscalização, ele não sabe nada, ele vai ter que ler tudo aquilo, porque aquilo é uma grande novidade. Então, é perceptível falar, olha, isso aqui fizeram gestão de papel. Estão Exato. querendo simplesmente, né, apresentar um documento. Eu não tenho nada real. E a empresa, olha, infelizmente, ela pode ser, com certeza vai ser notificada, mas vai poder ser autuada. E o Cláudio, eu queria até falar um detalhe com você, que eu recebi aqui no chat lá uma pergunta, um comentário do Daniel Ótimo. Bicali, cara. Olha que interessante. Ele falando assim, ó, quando a gente, por exemplo, interjornada de trabalho, eu vou fiscalizar, quero ver se tem excesso de hora extra. Gente, hora extraordinária é hora extraordinária. Ela não pode ser efetiva ao longo do tempo. E ela tem que ser justificada. Por que que eu tenho hora extra nesse período? Pô, demanda excessiva, alguma coisa, falta de um funcionário. Cara, eu justifico. Mas quando ela se estabelece no tempo, eu estou vendo que é uma falta de gestão de recursos Gestão. humanos ali, né? Está faltando. Exato. Tem gente trabalhando demais. E olha que interessante, quando eu tenho também às vezes eu tenho uma sobrejornada interna e a sobrejornada externa, até que o Daniel comentou. O trabalhador vai para casa, mas ele vai trabalhar no iFood, ou ele tem um segundo trabalho como motorista do Uber, cara. Então, aquela jornada de descanso, que não é culpa da empresa, mas Vai impactar. ele acaba não tendo aquele descanso e isso interfere, né, na qualidade de vida dele e na sua saúde também, né? Olha que interessante. Então, às vezes é importante a gente tentar descobrir esses fatos também, né? E Com olha, certeza. outra curiosidade, quando a gente trabalhava quando eu fiscalizava, o telemarketing era o setor crítico para nós, junto com o banco. A demanda por resultado era impressionante. O trabalhador, às vezes, era proibido de ir ao banheiro. Isso acontecia com frequência. E nós tivemos casos, infelizmente, de suicídio. E, infelizmente, os dois casos que eu atendi eram sexo feminino, meninas, né? E até alguém aqui fez um comentário. O homem, talvez ele seja menos suscetível, porque ele não tem dupla jornada, tal, mas para se mostrar forte, às vezes, ele não busca ajuda, né? Então ele Exato. fica introspectivo e não extravasa esse problema, né? Então, mas o Exato. auditor fiscal tem condição de avaliar isso, principalmente na entrevista que ele vai fazer com o trabalhador. Ele vai aferir se aquilo que está escrito no papel é realizável, é o que está acontecendo na empresa. Exato. E aí, alguém aqui, inclusive não consta o nome da pessoa, mas tá qual é o nome do aparelho, tá lá a marca do aparelho, a pessoa fala exatamente sobre isso. E é uma frase bem antiga, eu lembro que meu avô falava sobre isso, que homem não chora, né? E aí a gente até viu uma das matérias falando que o indicador hoje de demanda de afastamento acaba sendo muito mais das mulheres, e eu entendo, inclusive, que há uma imensa subnotificação de casos de procura do serviço de saúde para tratar de problemas do ponto de vista quando é o homem, né? Então, é natural, é um cultural, uma resistência muito maior de que, inclusive de reconhecer, preciso de ajuda, Ô, preciso do Cláudio, só serviço um médico, parênteses, tá? Isso é não só para saúde mental, é para tudo. para tudo, A exato, mulher se cuida muito mais, isso é dado estatístico, se cuida muito mais do que o homem em qualquer situação. exato. Doutor Jean, aproveitando, inclusive, essa fala, a gente falou aqui sobre indicadores reativos e indicadores ativos, né, onde a empresa se antecipa a isso. É possível o médico, e aí aqui eu entendo que seja necessário um olhar populacional, né, claro, em grupo de pessoas, e dependendo da situação, até no próprio periódico, na conversa com o trabalhador, entender predisposições
em situações como essa? Imaginemos aqui uma empresa que não faça a lição de casa, né? De fato entender as relações de trabalho, os processos, para identificar situações alarmantes do ponto de vista de psicossociais, de fatores de risco psicossociais. É possível o médico identificar essa situação, e embora, claro, ele não vai identificar a pessoa, mas ele atuar recomendando à empresa ações para isso? Sim. Aqui, Cláudio, eu gostaria de fazer também um parêntese, separar muito bem, porque está tendo uma confusão também de mercado, de prática e de atuação com relação a isso. Quando a gente fala em avaliação psicossocial do indivíduo, que é para as atividades críticas, para NR35, NR33, eu estou avaliando o indivíduo. E as pessoas Exato. estão confundindo isso. Quando eu falo em mapeamento do risco, eu estou vendo a empresa como um todo, eu não estou vendo o indivíduo. Uhum. Obviamente que eu também trago aqui na minha fala a seguinte situação: eu não acho que as empresas estão preparadas para discutir isso hoje no país, infelizmente. Porque muitas vezes a gente descobre dentro do atendimento médico, a gente tem um pool de pessoas que reclamam de uma chefia, e aí a hora que você vai a fundo, vai tentar entender, você vê as pessoas pedindo demissão da empresa, aí é gerente de RH saindo, é gerente de SESMIT saindo, aí você vai entender o porquê. E aí você descobre que o presidente da empresa, o dono, resolveu colocar um CEO para tocar a operação da empresa, e simplesmente aquele CEO está acabando com a vida de todo mundo, está descendo o cacete em todo mundo, desculpa a expressão, mas é essa a expressão. É E verdade. aí as pessoas, como é que você começa e discute sobre isso? Como é que você discute, o Jean trouxe a questão do assédio, como é que você discute assédio dentro de uma empresa se a pessoa está dentro da empresa há 30 anos e tem um cargo extremamente importante dentro da empresa? Então, são coisas que as empresas não estão preparadas para discutir, não estão preparadas. Em algum momento a gente vai ter que discutir isso, né? Porque Exato. isso vai permear as nossas discussões daqui para frente. E aí, linkando todas as falas que a gente vem trazendo, as pessoas, primeiro, as empresas não estão preparadas, as pessoas estão com um limiar muito baixo, e muitas vezes você tem uma chefia que é um problema do ponto de vista de estrutura da empresa. A hora que você olha para cima, a hora que você olha para os diretores, para os dirigentes, as pessoas olham para você e dizem que não vão trocar, porque o trabalho daquela pessoa é muito qualificada, o trabalho daquela pessoa é muito específico. Então, assim, eu acho que as empresas também precisam, obviamente, a gente precisa separar esses dois modelos. Óbvio que é papel do médico prestar assistência a esse trabalhador e entender o que é o mapeamento da empresa, e mais do que isso a empresa ter pulso firme para agir nessas situações que são necessárias. Não é possível que todo mundo que está dentro de uma estrutura hierárquica, dentro de uma mesma hierarquia, elas estão adoecendo do ponto de vista mental e as pessoas acharem isso normal. Então, Exato. esse é um ponto que eu trago aqui para reflexão e que a gente vai precisar discutir isso daqui para frente. Exato. Vejam só, e aí contrastando inclusive com a sua fala, alguém colocou no chat assim: eu trabalhei em uma empresa há alguns anos, alguns bons anos, a pessoa faz questão de mencionar, e precisava anotar a hora que ia para o banheiro e ficava um fiscal na porta. Vejam, a gente está discutindo aqui esse tipo de monitoramento, e aí, mais uma vez, reforça a fala do Dr. Jean, que as empresas não estão, e aí, empresas, aqui a gente fala a média das empresas, não estão preparadas para discutir ao ponto em que se deve. E existem milhões de matérias internacionais falando sobre, trazendo os olhos para o que o Brasil está trazendo sobre a legislação, do ponto de vista agora de psicossociais, mas que entendem também que o Brasil não tem condições hoje de ser referência nisso, do ponto de vista de operar isso, de fato implementar isso. Então, é importante a gente olhar para os números como um todo. Eu falei recentemente, inclusive sobre isso, de que a gestão hoje ela não é apenas, não deve ser feita, não é apenas não, ela não deve ser feita de forma empírica. Precisa ser muito bem calçada, precisa ter metodologia para fazer as coisas da forma que tem. Então, aqui, por exemplo, quando a gente atende um cliente hoje para qualquer projeto, de psicossocial a higiene ocupacional, a gente tem orientado o time de que nós não podemos, em momento algum, usar a expressão eu acho. É sempre posicionar o cliente de, ó, é assim,
por conta disso, está graduado dessa forma, e essa é a ação recomendada tecnicamente adequada para ser implementada. Então, é esse o trabalho que a gente faz. E para fazer isso, ocorre duas vertentes principais, trazendo aqui para a nossa esfera da nossa discussão aqui, que é o psicossocial. E a gente falou lá no início de integração entre as ferramentas. Da mesma forma, o que o SECOM se propõe, e a gente entende que é o melhor caminho para essa realidade, é nenhuma das ações serem tomadas isoladamente. Então, do ponto de vista de avaliação, nós temos dois pilares principais. O ponto de vista do avaliador. Então, o avaliador, o nosso profissional, ele vai até lá, e aí eu entendo que das pessoas que nos ouvem, mesma realidade, às vezes um profissional de SESMIT, em geral, o profissional vai a campo e lá ele faz a coleta das informações, ele entende os processos, ele faz os levantamentos, enfim. Ele arquiteta ali qual que é a melhor ferramenta que deve ser utilizada para a realidade daquela empresa, daquele contexto. Ele vai entender de forma sistêmica como que as coisas acontecem. Então, às vezes, um questionário só não é aplicável, não é a realidade, não é a melhor recomendação para aquele cliente. Então, a gente tem várias ferramentas, tem mais de 30 ferramentas para avaliar isso. Então, dá para citar aqui Copstock, ProArt, HSIT, dá para citar a NASA, enfim, tem várias ferramentas para aplicar com base nisso aqui, tem GPTW, enfim. Qual delas eu vou utilizar? Depende do objeto de estudo. Por exemplo, falei recentemente, do ponto de vista de higiene ocupacional, que fiz um convite às pessoas a fazermos avaliação de calor usando audiodosímetro. Gianfranco, veja, avaliação de calor usando audiodosímetro. Olha que absurdo. Esse foi o convite que eu fiz. E aí gerou um engajamento enorme. E aí eu falei, tá vendo? Boa. Usar a ferramenta errada, mesmo com uma boa intenção, não vai trazer um bom resultado, né? Da mesma forma, eu utilizar apenas a avaliação do avaliador, do ponto de vista do avaliador, embora seja bem intencionado, embora a pessoa esteja capacitada, seja treinada para isso, sozinho não vai trazer o resultado adequado. Vai trazer dependendo da situação, um resultado talvez tendencioso, ou talvez dado o meu contexto. Gianfranco foi auditor fiscal do trabalho por muitos anos, conhece várias atuações aí do ponto de vista da operação. O doutor Jean, como médico há bastante tempo, atendendo problemas de clientes, entende realidades de diversos clientes diferentes, diversos segmentos diferentes. Mas pode acontecer de um determinado segmento eu não ter tido uma experiência. Então, a minha percepção de risco, ela não está apurada naquele contexto. Embora o conceito exista, eu posso não ter a percepção de risco que eu tenho para as áreas em que eu já atuei. Por isso, é importante também termos o ponto de vista do avaliado. Então, entender aqui, ouvir o trabalhador, seja na pesquisa, ou ouvindo quando ele fala, olha, descreve para mim como que é a sua atividade, que é o que a gente fala lá do trabalho prescrito e o trabalho real, né? Então, o que que você faz, como você faz, quantas vezes você faz, onde você vai, com quem se relaciona, quais são os clientes internos dessas áreas, os clientes externos, entender como que as coisas acontecem. Trabalhar aqui a filtragem, é claro, subjetiva do ponto de vista de há um entendimento sobre a pesquisa que foi aplicada. Os trabalhadores foram preparados para compreender o que está sendo questionado. Então, dependendo do público, eu falar de subjetividade, eu falar de complexidade, de tendência, palavras assim vão complicar a depender do meu público. Então, quando a norma fala de trazer a realidade da empresa, é nesse sentido de tornar a pesquisa ou a ferramenta que for, mesmo o ponto de vista do avaliador, tornar ela factível, exequível dentro da realidade daquela empresa. E quando esses pilares são trabalhados isoladamente, no ponto de vista do avaliador, a gente vai ter aí as diferenças muito grandes sobre o trabalho prescrito, que de fato é o descritivo de cargo, que está escrito que a pessoa vai fazer, e o que de fato ela faz. Né? Então, se a gente entender apenas com o que eu vejo quando vou no cliente, eu posso primeiro estar regado à minha percepção de risco e ficar pobre com relação ao que de fato chega no trabalhador. E se eu usar apenas a pesquisa, só a resposta do trabalhador, o resultado lá de um Excel, de uma pesquisa, seja num Forms, onde for que a empresa pratique, a gente faz via SOC, o trabalhador ele responde o nosso questionário dentro do SOC, a gente exporta o resultado, trata dentro da nossa ferramenta interna, discute no nosso comitê multidisciplinar sobre isso para propor e assentar isso num relatório. Então, a relação entre os dois pontos de vista, para nós, é extremamente importante.
Existem situações que o trabalhador respondendo o questionário sozinho, ele não vai trazer resultado para a gente ou vai trazer um resultado totalmente atípico. Por exemplo, dentro do COPSOC, existe uma pergunta que trata lá sobre se há dificuldade para realizar o seu trabalho, se a maioria das decisões tomadas, elas são simples de serem tomadas. Entenda. Por exemplo, um gestor, eu discutia com o Dr. Jean esses dias sobre isso, né? O gestor. O gestor, ele toma muitas decisões difíceis ao longo de todo o dia. Por isso, ele é o gestor da área. Mas é fácil tomar decisão difícil? Então, se ele precisa contratar alguém, demandar um investimento, cortar um custo, desligar alguém, são decisões difíceis. Mas é fácil para esse gestor tomar essas decisões? Ele tem apoio do seu gestor? Aí, hierarquicamente na empresa, existe uma cultura, existe processo para isso? O trabalhador, por exemplo, é envolvido num plano de mudanças, algumas empresas chamam isso de MOC, existe um plano de mudança que envolve todas as áreas que vão participar desses processos. São coisas que, agindo ativamente, vão evitar indicadores totalmente distantes aqui em pesquisas, né? E aí aqui eu volto a esse ponto com o Dr. Jean. Doutor Jean, o senhor entende, por exemplo, que apenas a pesquisa é suficiente? Acho que é o primeiro questionamento que eu trago do ponto de vista médico, né? Apenas um questionário aplicado a essas populações do ponto de vista médico se mostra suficiente? E se existe possibilidade desses números eles serem modificados de alguma forma, dado o contexto de liberdade de manifestação da empresa para seus trabalhadores? Como que o senhor entende isso? Bom, vamos por parte. Respondendo de uma forma muito prática, tá? A aplicação do questionário ele não é suficiente. Não existe falar em mapeamento de risco psicossocial sem conhecer, sem falar, sem ter escutativa dos trabalhadores. Um ponto importante é que a empresa também tenha uma política, tem uma cultura. Eu tô falando das melhores práticas, tá, Cláudio? Não tô falando das pessoas que deturpam as melhores práticas, mas Uhum. que a empresa tem uma cultura justa, que a empresa não tem uma cultura punitiva, que o trabalhador consiga falar sobre aquilo que ele está sentindo, que ele não vai ter retaliação por dizer é, é, aquilo que passa na cabeça deles. Então, eu acho que numa melhor prática, as empresas deveriam estar estruturadas para ter tudo isso e falar sobre isso, né? Exato. Eu trago aqui também um trabalho que você está fazendo com algumas empresas sobre sensibilização das lideranças. Porque a gente entende que muitas desses problemas que a gente vai encontrar aí no mapeamento do risco, muitas vezes estarão ligados com as lideranças. E aí, eu também trouxe um pouquinho disso na minha fala no começo. A gente tem um conflito de geração agora nos ambientes de trabalho. A gente tem uma infinidade de gerações no ambiente de trabalho. E a gente sabe que muitas vezes essas novas gerações, elas começam hoje na empresa como auxiliar administrativo e amanhã, se elas não forem gerentes, elas vão pegar as coisas e vão embora. Então a gente precisa, além de tudo isso, administrar tudo isso dentro desse contexto que a gente está vivendo, que não é um contexto simples e nem fácil. Então, essa é a minha visão aí com relação a esse ponto que você trouxe. Ótimo. Aí, eu acho que uma fala que é interessante a gente fazer um contraponto aqui. Aí eu passo a palavra na sequência, claro, ao Jean Franco, para a gente falar um pouquinho sobre plano de ação e análise ergonômica do trabalho, claro, avaliação ergonômica preliminar e o PGR de gaveta, né? Mas eu acho que existe um contraponto importante, até porque uma boa parte das pessoas que nos ouvem são gestores, são profissionais de RH, são empresários. Entendam, em momento algum a norma trouxe uma mudança de relação de trabalho para que agora o meu contrato de trabalho seja um contrato de colônia de férias. Não é isso. O que a norma traz do ponto de vista organizacional, e aí trazendo isso para a operação, é que eu preciso ter processos definidos, procedimentos claros e as regras do jogo precisam estar claras. A partir do momento que as regras do jogo estão claras, joga quem quer, né? Então, se eu como hoje, eu como corpo, parte do corpo do Seconce, se a regra do jogo está clara para mim, eu vou atuar dentro da minha realidade. E, inclusive, constam as informações do que eu não devo fazer como um membro do Seconce,
e eu incorro em desvio, inevitavelmente eu estou passivo das sanções administrativas previstas no CLT. Então, tem que ficar bem claro também um contraste de que o trabalhador que não cumpre seu trabalho, mas que tem ciência de qual ele é e que a empresa tem ferramentas claras para o trabalhador de como medir a sua métrica, né, estabelecer métrica aí de produtividade, de clareza do que ele precisa entregar, por que ele foi contratado, a empresa, lógico, ela vai cobrar isso, ela vai cobrar demanda, e aí eu faço uso do nome do Mauro Miller de novo. Ele falou disso no workshop dele no ano passado, e ele falou, nada mudou. A relação de trabalho, ela continua sendo relação de trabalho. As pessoas não vêm para cá para a colônia de férias, elas vêm trabalhar. O que a gente busca como Ministério do Trabalho é que as pessoas trabalhem, sejam pagas pelo seu trabalho, elas entreguem trabalho pelo que elas recebem, mas elas não precisam adoecer para isso. Nós não precisamos promover ambientes não saudáveis, para não falar insalubres, para não confundir as coisas aqui, para que o trabalhador entregue o que ele precisa entregar. A ideia não é essa, né? Então, é interessante que o auditor fiscal do trabalho, as pessoas, elas usam, elas pensam no fiscal, mas ele só vem constatar aquilo que de fato já acontece aqui, né, Gianfranco? Então, quando o auditor fiscal chega na empresa e ele identificar lá que, olha, essa avaliação econômica preliminar, ou esse PGR aqui, PDF. Antigamente era aquela brochura, né, encadernada que ficava na gaveta, ou ficava. Veja, a análise econômica do trabalho ou a avaliação econômica preliminar identificava lá uma demanda de ajustar o monitor e não Uhum. era tomada uma ação. Aí imprimia o PPRA na época, junto com o PCMSO, e colocava embaixo do monitor para dar a altura que precisava. O fiscal hoje, como que ele vai tratar essa realidade quando vê, de fato, a empresa só escreveu um PDF? Que pergunta, hein, Cláudio? Eita. Mas foi interessante esses comentários que você fez. A gente viu muito, muito documento de gaveta e tal, né? Agora é o seguinte, olha, o auditor fiscal ele tem ferramentas para avaliar algumas coisas. Por exemplo, eu, se auditor fosse hoje, existem itens de outras normas. Por exemplo, a NR6 diz que ao definir o EPI, eu tenho que escutar o trabalhador usuário com Excelente. relação ao conforto. Quer dizer, o trabalhador tem voz ativa para definir a marca e o modelo entre os eleitos, né? Quer dizer, se eu fosse hoje numa empresa, eu queria ver a evidência de que isso foi feito. Outra coisa, né? Direito de recusa que está na NR1. Como que foi estabelecido o direito de recusa? Os líderes foram treinados a receber essa informação e saber dar o feedback, parar a atividade e avaliar se aquilo realmente é risco. Olha quanta informação que eu consigo em outras normas que vão dar o subsídio para mim para saber se o trabalhador realmente é ouvido e se existe respeito ao cumprimento de norma. Se começar errado por aí, a gente já tem uma noção de que o resto também vai ser no mesmo padrão. Então, por exemplo, plano de ação. Olha, isso aqui está determinado. O que que vocês fizeram? Pô, fizemos isso. Cara, vamos ver logo. Quero ver logo. Cara, dependendo do porte da empresa, se tiver um médico, cara, eu vou querer ter uma conversa com o médico também. Olha, baseado no que você conversa aí nos seus exames, o que que você, a tua percepção, o que está acontecendo, tal. O médico, cara, ele é fantástico nesse ponto, que ele tem uma conversa reservada com o seu paciente ali, né? E ele consegue tirar informações fantásticas. Então, o médico também é outro profissional importantíssimo. Ó, só para te falar, Claudio, olha, eu falo para você que há mais de um ano que o Seconce tem feito centenas de reuniões com grupos multidisciplinares, psicólogo, médico. Olha, vamos avaliar a ferramenta. Como é que estuda isso? Vamos estudar uma bibliografia, vamos ver um caso prático, vamos ouvir o que um psicólogo tem a dizer, vamos ver. Gente, foi fantástico. Foi um aprendizado. Quer dizer, tudo isso que você está mostrando, Claudio, é fruto de um estudo que vem de um ano, com uma equipe multidisciplinar. Passou muita gente, muitas reuniões foram elaboradas até chegar nesse padrão final. E o auditor fiscal também tem essa visão, cara. Eu quero ver se o que está escrito está sendo realizado. E olha, é fácil definir isso aí. É muito simples a gente ver isso aí. Eu pego dois, três elementos básicos lá do PGE e falo, demonstra para mim que está ok. Gente, a pessoa, se ela não fez, ela vai se atrapalhar, não vai acontecer. E a gente identificava isso muito fácil no tempo do PPR ainda, né? Então, era muito simples, né? Aquele cronograma com um monte de X naquele mês, que ele nem sabia o que dizer. Então, as empresas também têm que ter uma noção importante, né? Empresário. Se eu empresário fosse agora também, nem que essa lei
nem que essa norma fosse obrigatória, eu ia me procurar. Eu ia procurar estabelecer alguma metodologia para identificar problemas e dar solução, porque isso impacta demais na produtividade da empresa. Impacta muito. Quando eu falo produtividade, estou falando dela ser ou não rentável. Quem usa essas Exato. ferramentas adequadas vai ter o benefício de colher os bons frutos de trabalhadores saudáveis, estimulados a trabalhar e trabalhar naquela empresa de forma, como você falou, não é colônia de férias. Eu estou lá para produzir e eu quero Uhum. mostrar que eu tenho competência para contribuir na empresa e eu, em contrapartida, bem avaliado, né, vou ser e vou colher os frutos desse benefício por ter mostrado bom serviço. E a avaliação, né, dos fatores psicossociais, eu acho que é fantástico, cara. É uma ferramenta maravilhosa para você atingir esses benefícios. Primeiro para o trabalhador, que é um mal beneficiado, né? E a empresa, em consequência, também vai ser beneficiada com essa competitividade aumentada, né? Menos É o passivo, ganha-ganha. menos problemas, né? É o ganha-ganha, né, que o É povo isso fala. aí. A gente vai encaminhar para o final da apresentação, mas eu vi uma provocação interessante aqui, doutor Jean. A Juliana Frank, desculpa se eu não pronunciei corretamente, ela faz uma pergunta assim, e aí é interessante, doutor Jean, como médico do trabalho, posicionar. Os riscos psicossociais e ergonômicos devem fazer parte do PCMSO/ASO, considerando que não há indicadores biológicos, como o médico poderia agir? Essa, antes de eu passar para o Dr. Jean, é uma pergunta muito rotineira aqui que os clientes fazem para a gente no momento da elaboração ainda do PGR, tá? Então, Dr. Jean, por favor. Claro. Primeiro que os riscos psicossociais, eles estão agora dentro do PGR, né? E a gente não controla e não monitora só os riscos físicos, químicos e biológicos. Então a gente também inclui aí, passa a monitorar os riscos psicossociais. E com relação ao PCMSO, você só leva, isso é um ponto importante também, viu, Cláudio? Que Uhum. antigamente a gente sempre tinha que ser um espelho. Ah, o PCMSO tem que ser um espelho do PPRA. Gia, se eu falar qualquer coisa aí, você fica à vontade. Tinha que ser um espelho do PPRA. E agora a gente vê que essa cultura também leva os clientes a quererem manter essa analogia, e não é assim. Eu só vou levar para o PCMSO aquilo que de fato eu vou ter que monitorar do ponto de vista médico. E se dentro do PGR ficar estabelecido que existe um risco psicossocial dentro daquela empresa, que esse risco psicossocial ele é estrutural, eu vou levar esse risco para dentro do meu PCMSO e, consequentemente, para dentro do ASO. Então, sim, a gente também vê muito isso, né? Eu brinco, digo que é ASO com risco de ácido acético a zinco. Então, É pô, bem não é isso que a gente quer, né? A gente quer levar para o ASO exatamente aquilo que a gente monitora e aquilo que a gente entende. Agora, se o risco estiver alto do ponto de vista de PGR, ele vai para o PCMSO e, consequentemente, para o ASO. exato. Se não está em nível de ação, não demanda ação. A gente fala bastante disso até exatamente por conta dessa dúvida. E principalmente porque, não sei se é o caso da Juliana, mas muitas vezes o cliente do nosso cliente traz algumas exigências, e hoje é muito comum que a análise desses documentos seja feita por uma inteligência artificial que talvez não é tão inteligente assim. Então ela olha lá dentro do inventário de riscos do PGR, existe o perigo que se tornou um risco e inclusive está graduado lá como desprezível. Mas como esse risco não existe no PCMSO ou não existe no ASA, opa, alguma coisa está errada aqui. Então, teoricamente, se não há uma demanda de ação, não demanda ação, inevitavelmente. Então, por que que eu vou demandar um controle de saúde de algo que não está em nível de ação, que não demanda? Franco, caso você queira contribuir, por favor, fique à vontade. É que as maiorias das demandas nos planos de ação, o médico não pode influenciar muito, né? Porque eu tenho que mexer na gestão da empresa, né? Eu tenho Exato. que avaliar jornada, produtividade, nível de exigência e tal. E o médico não pode interferir, ele pode até dizer, olha, nós temos que É, fazer alguma coisa, mas você não vai ter que fazer um exame médico para dizer que ele está apto a trabalhar mais horas extras, né? Não é assim, né? Então eles têm que ex- entender, porque a demanda para resolver problema dos fatores de risco psicossociais cabe à gestão da empresa.
A Exato. direção Ô, da Gia, empresa. deixa eu pegar uma fala, um resquício, que eu também gosto de dizer muito isso. O plano de ação do mapeamento de risco não é um problema de uma área específica. Não é um problema Exato. da medicina ocupacional, não é um problema da engenharia, não é um problema do RH. O responsável pela ação é a empresa, é a entidade, não é uma área específica. Só queria pegar Exato. esse gancho, porque eu não sei se vai dar tempo de a gente Excelente, comentar isso depois. E eu excelente. acrescento aqui, doutor Jean, o problema não é do SESMIT, o problema é nosso, né? O problema é de Exato. todos como organização. Então, isso tem que estar muito claro. Existe uma parcela das ações que será do RH, uma parcela que será do SESMIT, do próprio gestor, do próprio trabalhador. Então, de novo, fazendo uso aqui da palavra que a gente está usando em várias slides, a integração disso vai garantir, é o que nos garante o sucesso. Então, se for trabalhar de forma isolada, a probabilidade de sucesso é muito menor. Como que a gente faz isso? A gente divide isso em três passos principais. Primeiro, a empresa, como usando a própria fala do Dr. Jean aqui, é a responsável pela implementação das políticas internas. Muitas vezes a gente chega no cliente e ele já possui políticas internas, um código de ética, uma política anti-assédio, um canal de denúncia, uma CIPA treinada com relação a assédio. E aí, aqui eu faço uso, inclusive, abro um parênteses, que a CIPA, mesmo hoje, ela tendo o treinamento com relação também a falar, a acolher as questões de assédio, é muito mais acolher a demanda de assédio. Não é uma boa prática incumbir a CIPA para resolver questões de assédio. Então, eles são profissionais envolvidos no processo, eles podem apoiar como referências caso um trabalhador sinta-se à vontade para ir lá e levar a situação, mas o ideal é que haja um caminho neutro, sigiloso, formal e profissional para acolher esse tipo de demanda, tá? Então, pensar que psicossocial agora eu vou demandar para a CIPA, porque a CIPA também agora trata de assédio, esse não é um caminho que tem se mostrado adequado, tá? A empresa também, ela é responsável por garantir o suporte organizacional e a adequação dos processos. Ela, e de fato, quem vai dizer, olha, as coisas precisam mudar, agora a gente vai fazer assim. É a empresa quem vai fazer também o monitoramento contínuo, então a norma não fala se é de 6 em 6 meses, de ano em ano, bienal, ela não fala disso. Isso a gente trata com o cliente, dados os resultados do mapeamento, tanto do trabalhador quanto do nosso avaliador. Então a gente consegue dizer, olha, para determinadas áreas ou para determinados processos, o ideal é implementar essas ações e em 6 meses avaliarmos novamente. Ou, dada a sua realidade, isso aqui, seja porque está alto, ou porque a ação sugerida ela vai demorar para ter efeito. Então a gente pode fazer isso anualmente, bienalmente, mas tudo isso está tecnicamente descrito no documento. Que, de novo, tanto o médico do trabalho, quanto o fiscal, quanto qualquer outro agente de fora do meu ambiente corporativo, ele não tem a visibilidade que eu tenho da minha área. Ele vai lá, ele vai entender, e aí o Jean Franco, caso eu tenha alguma, eu esteja falando algo fora aqui, por favor, fique à vontade para me interromper. Mas eu entendo que esses profissionais que vêm de fora, embora seja fiscal, ele é um engenheiro de segurança do trabalho, assim como eu sou. Ou às vezes ele pode ser, sei lá, um advogado, um médico do trabalho, qualquer outra especialidade, mas ele vem para cá com o que ele conhece aí do aplicativo ou do X da empresa, do que eu falei lá de sinais e sintomas, né? E vem para cá para, inclusive, me ouvir. Quando eu, profissional do SESMIT, eu não detenho do conhecimento técnico suficiente para isso, eu preciso contar com alguém que eu tenha. E é em cima disso que a gente vai graduar a periodicidade das avaliações, inclusive. Então, dentro do contexto de atuação e controle, são de propriedade da empresa. O Seconce aqui, ou os colegas que nos ouvem, dependendo da situação, são profissionais de SESMIT, atuam principalmente com diagnóstico técnico, de novo, tomando mão de uma ferramenta reconhecida para ouvir o trabalhador, ou de profissionais capacitados para isso, para que eles também façam a avaliação do contexto organizacional. Eu atendi uma empresa essa semana, e um dos nossos clientes, por exemplo, que a pesquisa deu tudo baixo. Mas em visita ao ambiente, uma empresa de tecnologia, por exemplo, uma empresa não relacionada à construção, é, cunho administrativo, ficou muito claro que existe um indicador importante de maus tratos dos clientes no setor que recebe lá as demandas de suporte, enfim. Então, como que a empresa trata isso? Como que a empresa treina seu trabalhador? Ele é colocado em períodos não expostos. O Jean Franco falou bastante aqui sobre horas extras, né? Sobre a hora extra não é exceção. Aí a empresa, ela
paga a hora extra, porque ela teve um pico de demanda, e no momento em que há baixa demanda, o que que ela faz? Ela só paga a hora ou ela faz uso do banco de horas para que o trabalhador esteja períodos não exposto? Então, são coisas que são sugeridas para que a Ah, empresa dê um período de refratário, né, um período de não exposição a esse trabalhador. A gente também, como conhecimento técnico, fornece o suporte normativo, é claro, e aí faz essa relação que o Jean Franco falou com relação a outras normativas, não apenas a NR1, não apenas a NR17. E aí a gente também entra com a ação, com ações pré, durante e pós os mapeamentos. Então, além de ter aí a divisão de saúde e segurança como consultoria, tem a questão assistencial como serviço, como apoio, né, para as empresas. Aí eu queria aqui, por favor, que o Dr. Jean falasse um pouquinho de como que o SECOM se contribui com essas empresas para o apoio, né, esse apoio pós-levantamento, onde a empresa de fato tem uma situação que demanda cuidado. Por favor, Dr. Jean. Depois que a gente faz o mapeamento, obviamente é estabelecido um plano de ação, e como o Cláudio colocou, não é receita de bolo. Então, o plano de ação é específico para cada empresa. Então, às vezes ela precisa constituir de fato uma CIPA, de ter uma CIPA mais, de ter um canal de ética, de ter um compliance, de estabelecer uma análise crítica com relação aos atestados que ela recebe com relação à CDF. E aí, obviamente, permeia também as escutas ativas, os tratamentos, enfim. Então, a partir desse mapeamento, a gente consegue entender qual é a situação da empresa e, de fato, se necessário, encaminhar ela para um atendimento psicológico, psiquiátrico, por teleconsulta ou presencial, e a gente consegue apoiar, as nossas empresas aí numa visão 360 com relação à saúde mental. Então é feito toda uma análise, é descrito, o Cláudio colocou também, é feito um comitê, a análise crítica vai para um comitê e a partir desse comitê saem vários planos de ação e é aí que a gente vai tratar o coletivo e tratar também, em última análise, o indivíduo que está doente, né? Porque quando a gente faz o mapeamento do risco, a gente precisa, obviamente, ter um desfecho também para a pessoa e para o indivíduo, e a gente vai, entendendo tudo isso, vai mapeando tudo isso para que a gente trate essa pessoa. Excelente. Então, fica evidente aqui o suporte pré, durante e pós-mapeamento para garantir um apoio, né, um suporte, principalmente às empresas que não possuem SESMIT, 360 graus, como bem colocado pelo Dr. Jean. Gianfranco, nesse contexto de a empresa tem as suas ações, o Teconsio, ou, dependendo da realidade, o profissional técnico lá dentro da empresa, que vai apoiar sobre o diagnóstico, vai apoiar sobre a análise dos resultados, sobre condutas ou ações assertivas, né, para isso, a gente espera que o resultado seja um bom detalhamento, a análise de fato dos potenciais efeitos e qual é o potencial disso, a gradação disso, para garantir planos de ação cada vez mais assertivos, focados e resolutivos, né? Essa é a ideia. Consequentemente, espera-se que a empresa atuando em todas essas esferas no olhar global disso, que haja uma maior segurança jurídica para a empresa, né? Uma maior proteção perfeito. técnica e judicial. Como que o auditor fiscal do trabalho, Gianfranco, hoje entende a importância, por exemplo, de contar com essa mão de obra especializada para apoiar a empresa internamente? Olha, isso é fundamental. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, o risco é inerente ao trabalho, né? O trabalho à altura existe, com perigo, com risco de queda, a gente quer minimizar esse potencial e tal. Agora, com relação aos riscos psicossociais, na grande maioria das vezes, eles são criados dentro da empresa por uma má gestão. E Uhum. as empresas têm medo de esclarecer isso e pôr à mostra, né? Então, elas põem essa sujeira para debaixo do tapete. Importante lembrar que o Ministério do Trabalho ele não exige que a empresa tenha todos os riscos resolvidos. Ela não fala, olha, eu quero toda a resolução, mas o que eu quero é o seguinte, que a empresa tem que demonstrar que ela teve diligência, ela teve governança e ela está fazendo o trabalho de forma consistente. Como é que eu vou fazer isso? Com uma boa avaliação, com um bom diagnóstico e com um plano de ação realmente efetivo que vai dar resultado a curto, médio e longo prazo. E isso vai ser avaliado na fiscalização. Portanto, eu ter uma avaliação e mostrar para o auditor fiscal, se ele voltar daqui a 6 meses e ver que aquilo não aconteceu, nada foi resolvido nesse período, a empresa está demonstrando que ela não tem governança, ela não tem atitude e vontade de resolver o problema. E esse é o pior. Quer dizer, esconder o problema
não adianta. É saber que ele existe, está diagnosticado, e eu sei onde, eu mapeei, eu sei onde ele existe, eu sei onde ele é maior, e onde eu tenho que dar prioridade, né, no meu plano de ação, em termos de prazo e desempenho e custo, né? E isso é importante. Se eu demonstrar essa diligência, é lógico que o auditor fiscal trabalha e vai ficar satisfeito, porque também ele cumpriu a missão dele de deixar aquele ambiente de trabalho melhor do que quando ele tinha visto antes. Então, agora, ter uma boa assessoria, ter uma boa gestão, ter uma metodologia adequada para fazer isso, cara, é o resultado do sucesso. Não Exato. tenho a menor dúvida. Eu não tenho aqui as décadas de atuação que o Dr. Jean e o Jean Franco têm na área. Eu estou indo quase 20 anos fazendo isso. E as interações que eu tive com o Ministério do Trabalho, o olhar que eu sempre tive da figura do auditor fiscal, sempre foi do promotor da saúde e segurança, né? A empresa ela tem essa obrigação, ela já tem no mercado a oferta, seja interna dentro do seu corpo ou tomando mão de um serviço, para atuar naquilo que ela não conhece, e é de fato fazer saúde e segurança. Então ela conta conosco para fazer o que não é o core business dessa empresa. E o auditor fiscal lá, ele traz a figura de fato do promotor de saúde e segurança, de que não só que se cumpra a norma, mas que a norma, ela, não só que se cumpra o papel, né, a letra, mas que as coisas seguem de fato na ponta, e não a produção de multas. Eu as minhas interações sempre foram muito boas, recebi essas visitas e graças a Deus as empresas e não só graças a Deus, mas graças a um bom trabalho, as empresas que eu trabalhei nunca foram multadas. Então mesmo recebendo a visita, a gente prestando um bom trabalho, as coisas foram evidenciadas como o Jean Franco bem falou, não só o que eu tenho intenção como empresa de fazer, não só o que eu digo que faço, mas o que eu evidencio que é feito e que eu monitoro. Olha, isso é eficaz, isso ainda não é eficaz, mas eu já tenho tais ações para que se torne eficaz em 90, 60, 6 meses, um ano. Então, esses planos de ação, eles trazem essa evidência. Muito boa aqui a sua reflexão, Jean Franco. Como que o Secom se faz isso? Eu não vou aqui, é claro, estender quais são as perguntas da pesquisa, como a gente falou, não é a melhor das soluções. A gente faz esse mapeamento basicamente em 5 pilares, né? A gente entende como que se dão aí as metas, demandas de jornada de trabalho, em um dos pilares. A gente fala de posto de trabalho, de espaço físico mesmo. Então, lá ainda em metas de demanda de jornada de trabalho, a gente fala bastante da questão da hora extra, do dimensionamento de equipe. Existem categorias, inclusive, que trazem dimensionamentos calculados. Então, por exemplo, o Corém já traz dimensionamento de corpo de enfermagem para áreas assistenciais. Em várias outras áreas isso não existe. Mas são coisas que a gente toma a mão para poder apoiar o cliente e dizer, olha, já existe um cálculo que sugere que se você tem desse dimensionamento, a probabilidade de problemas nesse pilar é menor. Então, o posto de trabalho a gente faz, é claro, a questão da avaliação ergonômica preliminar do ponto de vista físico, do espaço físico, de ferramentas disponíveis, de recursos disponíveis, enfim. A percepção do próprio trabalhador em relação às atividades que ele executa, do ponto de vista de satisfação, de clareza das atividades, de capacitação para o trabalho, de treinamento, de clareza nos treinamentos e continuidade dos treinamentos, né? Não é da integração, né, Gianfranco, da NR1, e o É cara isso. tem 10 anos de empresa, nunca mais faz uma reciclagem, né? Então, É a isso. gente faz esse acompanhamento, né? As relações interpessoais aí do trabalhador com seus pares, líderes para liderados, e também, é claro, os fatores pessoais, familiares, sociais e financeiros, o que a empresa promove de orientação, de conscientização, de sensibilização para esse trabalhador, que a empresa, embora, como eu falei no início, não é zona de controle dela, ela não tem poder sobre a questão casa do trabalhador, mas ela pode orientá-lo para enfrentar os problemas mais comuns. O Dr. Jean falou aqui recentemente no início da apresentação sobre questões de um consumo de um dependente químico na família, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma questão de cárcere de alguém na família, enfim. Então, são coisas que a empresa consegue, através de campanhas de conscientização, inclusive de escuta ativa, muitas vezes, e vários desses artigos que eu trouxe, os recortes anteriormente, vários deles trazem abordagens do tipo mapear, reconhecer, enfim, mas eles traz a oportunidade do trabalhador ser ouvido. Então, o trabalhador poder manifestar o que de fato vai contribuir, tanto para agregar na produtividade quanto as questões negativas, só isso para ele muitas vezes já é um alívio. Às vezes o trabalhador não consegue ter em casa, não consegue ter na relação
dentro do próprio departamento isso. Então, tirando esse peso, muito provavelmente essa é uma das variáveis que vai contribuir para que todos os outros índices sejam reduzidos do ponto de vista, de novo, de somáticos, né? E aí, nesse contexto de tudo que a gente discutiu, de tudo que a gente falou sobre ferramentas, sobre o processo, sobre o procedimento, sobre a atuação do SECONS, eu queria deixar aqui uma fala do Dr. Jean. Dr. Jean, acontece, inevitavelmente, por mais que não se queira, é comum que em várias empresas, o RH da empresa, o SESMIT atue no escuro. Ou porque não detém do conhecimento técnico, ou porque não tem dados estatísticos estruturados para isso, ou porque não tem uma amostragem, ou porque faz parte do processo e muitas vezes também sofre com o próprio processo que os demais trabalhadores estão sofrendo. E aí, hoje, o que eu queria deixar para o Dr. Jean trazer para a gente aqui é uma reflexão de como o Seconce hoje pode apoiar essas empresas no contexto global dos fatores de riscos relacionados fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Por favor, Dr. Jean. Bom, acho que hoje o Seconce, muito orgulho de dizer isso, é uma das poucas entidades aí que cuida da saúde e segurança de um setor específico, que é o setor da construção civil. Obviamente que a gente, com relação à saúde e segurança do trabalho, a gente auxilia todas as empresas e em todos os segmentos. Então a gente acabou ganhando muita expertise dentro da construção civil, que é um sistema, é um setor bem complexo, e tudo isso que a gente ganhou de aprendizado e de conhecimento dentro desse setor, a gente consegue espelhar e auxiliar outros setores da economia com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, acho que a gente pode, né? O Secons consegue auxiliar desde uma abordagem inicial, basicamente o que a gente está fazendo aqui, de conscientização, de conversa, de expor o ponto de vista dos nossos profissionais, e aí não só, né, com esse painel aqui composto por profissionais técnicos, médicos e engenheiros muito ligados ao SESMIT, mas com psicólogos, com o pessoal do RH, enfim. Então a gente tem uma possibilidade aí muito vasta de apoio até no pontapé inicial das empresas. Depois que a gente faz o mapeamento, a gente consegue, obviamente, pormenorizar tudo aquilo que é um problema dentro da empresa e aí tratar isso dentro de um plano de ação. E estabelecido esse plano de ação, a gente consegue não só auxiliar a empresa na implementação, porque eu acho que é algo muito complexo, é, e pelo menos neste primeiro momento, para ser feito de uma forma isolada da empresa, é aquilo que eu falei. Às vezes as empresas ainda não têm uma maturidade, a gente não consegue conversar a respeito, enfim, é meio com campo minado, né? Eu acho que o risco psicossocial, como foi lá atrás no PGR, primeiro vem a insegurança, o medo do que vai ser, como é que vai ser, e aí a gente precisa, de uma certa forma, trazer calma, que a gente vai ter que lidar com isso. As pessoas estão achando que vai adiar ainda, a gente não vai adiar. Esquece adiamento disso. Tem pessoas esperançosas ainda com relação a isso. E assim, a gente precisa tratar esse problema de frente, porque é um problema, de novo, não só do Brasil, é um problema do mundo. Obviamente que essa conta está caindo na Previdência, e a partir do momento que a Previdência entender que isso é um problema da estrutura, não tenho dúvidas que eles vão repassar essa conta para as empresas. E essa conta não vai ficar na Previdência, aquelas que não forem oriundas, né? Aquelas que forem originadas no ambiente de trabalho serão devolvidas para as empresas, podem ter certeza disso. É, E eu acho também que a gente precisa, de uma certa forma, Cláudio, é, é, conseguir abordar esses assuntos de uma forma sistêmica dentro da empresa. E é como você colocou, tratar isso cara, a gente vai ter que falar sobre, vai ter que discutir Enfrentamento. isso. Não dá para fugir mais. É um Uhum. tema que não dá mais para fugir. A gente, obviamente, encontra muita resistência ao falar desse tema. E aí também tem que ter eu sempre falo isso também, não vou deixar de falar aqui. Obviamente, se o Secom for o escolhido por algumas empresas para auxiliar a fazer isso, ótimo, ficaremos lisonjeados, mas se não for também, escolham uma pessoa que consiga fazer isso de uma forma boa, porque isso, feito de forma ruim, vai gerar um passivo trabalhista no futuro.
O medo das pessoas de colocarem hoje dentro do ASO um risco psicossocial é o que isso vai desdobrar. Quando você tem um ASO com risco psicossocial e a pessoa tem um atestado de burnout, fica muito mais difícil você descaracterizar esse nexo do ponto de vista da judicialização. Então, cabe aqui para os empresários, para os RHs, enfim, para as pessoas de tomada de decisão que estão aqui presentes, escolher ou fazer de forma interna, mas ter a consciência e fazer isso com uma empresa idônea e boa, porque senão a gente está comprando um passivo que a gente vai descobrir daqui a alguns anos o que isso vai virar. Exatamente. Eu vou passar a palavra também ao Gianfranco para a gente fechar, mas eu vi uma mensagem no chat aqui, Gianfranco, olha só que interessante. Existe um mínimo de colaboradores para a empresa necessitar da aplicação da CNR? E aí eu vou passar a palavra ao Gianfranco. Claro, a gente tem dentro da legislação, dentro da normativa técnica, empresas, por exemplo, que estão isentas de emitir PGR. Mas eu me corrija aqui, Gianfranco, eu não encontrei lá nenhuma isenção de empresa de emitir a avaliação ergonômica preliminar. Então, por favor, fala um pouquinho aí para a gente fechar esse ponto. Perfeito, eu vi essa pergunta também, fiquei com muita vontade de responder. Empresa de pequeno porte e microempresa, grau de risco 1 e 2, estão isentas de fazer o PGR, só o inventário. Agora, não existe nenhuma exceção para os fatores de riscos psicossociais. Então, independente do número de trabalhadores, vai ter que ser levantado esse problema aí, essa norma, e vai ter que ser implementado. Então, não existe número mínimo de trabalhadores para a implementação dos fatores de risco psicossociais e essa avaliação aí. Exatamente. E aqui eu vou trazer um final. O pessoal, tanto a apresentação, eu vi que tem outras, várias outras dúvidas aqui, e aí eu deixo o contato do nosso comercial. É o canal, caso as pessoas tenham dúvidas, podem direcionar esse canal para a gente, através desse canal, direcionar para a nossa área técnica, para a gente poder apoiar vocês, fornecer o material. Então, fiquem à vontade para fazer uso desse canal, o Secons está à disposição. Quero agradecer, é claro, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer muito ao Dr. Jean Franco, por compartilhar aí as experiências, é claro, né? As dores do dia a dia, de como a gente tem resolvido os problemas dos clientes, clientes cada vez mais seguros do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, garantindo ambientes mais seguros para seus trabalhadores e para a própria empresa como um todo. Dr. Jean, muito obrigado. Jean Franco, Gente, muito obrigado. obrigado. Só tem um problema nesse webinar. Deixaram nós três aqui, nós três falamos muito. A gente precisa ponderar isso nas próximas. Sim. Tchau, gente. Boa noite para Boa vocês, viu? Um noite. abraço. Até Abraço, foi um mais. prazer, gente. Obrigado para quem está ouvindo, vendo a gente aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até.